Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício. O nome Fabrício significa pai de meninas. Acabei de inventar a etimologia da palavra pai de meninas. Tem o nosso amigo aí, o presbítero Fabrício também, que também se descobriu pai de menina. Eu tenho 4 meninas, para quem não sabe, né? Inclusive estão assistindo, eu queria mandar um beijo para elas lá. Ah não, elas vieram para a igreja, esqueci. Estou no infantil. Para minha esposa então, né, que está com a Loreninha lá, a nossa mais nova tem 4 meses. E é uma bênção, é muito bom ser pai, né? Quem é pai aqui? Levanta a mão para me ver aí. Vocês gostam de ser pai, não? É uma bênção, né? Vai falar que não quer, que não gosta também, né? Mas é uma bênção, ser pai eu brinco que é uma oportunidade que Deus nos deu para entender um pouquinho do amor que Ele sente por nós. Querido, eu aqui sou responsável pelo Ministério de Jovens, pelo Ministério Infantil, pelo Ministério de Adolescentes e pelo Ministério de Juniores. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, se você quiser falar ou conversar a respeito disso, eu me encontro à sua disposição, tá bom? Hoje, especialmente, eu não vou conseguir ficar depois do culto aqui para conversar com você, mas você pode ligar na igreja e marcar um horário. De repente, você gostou da ministração, ou você, de repente, já queria falar comigo de alguma maneira, você liga aqui na igreja e fala assim: olha, quero marcar um horário com o pastor Fabrício, e a gente vai marcar um horário para conversar com você. Vai ser uma bênção, certamente, poder falar com você aqui. Amém? Hoje, eu sei que de repente você estava com uma expectativa, né? Você falou assim: ah, hoje é o pastor Bigardi, culto de ceia, né? Pastor Bigardi. O pastor Bigardi, infelizmente, não pôde estar conosco, está trabalhando duro lá, terminando um projeto que ele está fazendo do livro e tal. E aí, ele pediu para a gente estar cobrindo ele aqui. Acho difícil conseguir corresponder à altura, né? Mas a gente está aqui e vamos para cima, amém? Queridos, eu queria convidar você para fazer uma leitura junto comigo no livro de Mateus, capítulo 13, verso 44. Mateus, capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo, e em seu entusiasmo ele o escondeu novamente. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas. Espera aí, tem alguma coisa errada aí, gente. Volta esse 44 aí. Essa Bíblia de 6 aí está um pouco diferente. Não, está abreviado ali, ó. Tem que pegar outra. Pega outra versão aí para mim, fazendo um favor. Ele escondeu novamente. Ô, Alvarez, você que é o cara das Bíblias, cara. Como é que os caras... Só ficou escondido. Ele só escondeu. Será que eu que estou viajando, gente? Tendo achado, escondeu e... Não, tem que ter mais alguma coisa aqui. Deixa eu ler do meu aqui. 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto que tem e compra aquele campo. Voltou ali, glória a Deus. Cheio de alegria, perfeito, valeu. Volta lá mais um pouquinho. Vamos ler de volta aqui, ó. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Eu estava meditando sobre esse versículo, Deus falou muito comigo. Às vezes a gente que prega, a gente tem um temor bem grande, porque é uma enorme responsabilidade, né, pastores? A gente poder passar aquilo que Deus nos dá. E sabe, cara, às vezes eu sinto que a hora que você pega a mensagem, você pega aquela palavra e fala: cara, como é que eu vou passar isso? É difícil, porque às vezes um versículo fala tanto conosco, ministra tanto a nossa vida, e a gente tem que arrumar um jeito de entregar isso para que você possa entender também. E eu quero trabalhar em cima desse versículo especificamente, para que a gente possa entender um pouquinho aquilo que Jesus está falando aqui. Mas é importante a gente entender que isso é uma parábola. Primeiro ponto, né, para dar uma contextualizada, isso é uma parábola. Jesus vem aqui fazendo algumas parábolas.
Ele faz uma parábola do joio e do trigo, daí ele vai para outra parábola, e depois ele vai para outra parábola. Ele está fazendo aqui várias histórias, que se fosse hoje, nós chamaríamos de storytelling, que é aquelas histórias que os palestrantes colocam no meio da apresentação. Para quê? Para que a pessoa possa entender, porque ele traz um contexto atual da época ali, para que a pessoa pudesse entender. Então, Jesus aqui está tentando explicar o reino dos céus para as pessoas, para os ouvintes que estão ali. E aí ele vem entre uma parábola e outra e lança essa, falando que o reino dos céus é semelhante a... E aí ele vem com toda a explicação. E eu quero fatiar aqui um pouquinho para a gente tentar entender. Ele começa dizendo que o reino dos céus, né? E reino dos céus a gente precisa entender o que é reino dos céus, para que a gente possa compreender um pouco melhor a parábola. O que é reino dos céus? Reino dos céus é um sistema de governo dos céus. Você já ouviu falar em reinado, obviamente. Às vezes é muito difícil para a gente ter um entendimento de reinado, porque a gente vive numa democracia, né? A gente vive em todo um sistema, 3 poderes e toda aquela coisa. Hoje um presidente, para fazer alguma coisa, ele precisa passar por um monte de trâmite, é mó sessão, né? Tá aí meu amigo que sabe muito bem como é que funciona isso aí, né? E, na verdade, um reinado não é assim. Um reinado é o rei determina e pronto. Vai acontecer. Só que, obviamente, num sistema onde os humanos governam, a gente teme muito, né, o reinado. Por quê? Você pensa o quê? O cara vai ficar tipo ditadura, né? A gente pensa, não, o cara vai fazer o que ele quer. Como que é isso? Não é assim que funciona. Porque a gente imagina que o cara vai se corromper, que ele vai roubar, que isso, que aquilo. Mas o reino é isso. O reino é constituído de rei, de súdito e de território. Tem que ter esses 3 elementos para ser um reino. Tem que ter um rei, que no nosso caso é Jesus Cristo. Tem que ter os súditos, que somos nós. E nesse caso aqui o território, que é a terra. Então, o reino dos céus é a mensagem mais importante que contém na palavra de Deus. Jesus começa o ministério dele anunciando o reino dos céus. Agora olha que interessante, tenta pensar nisso assim, ó. Reino dos céus, quando a gente pensa em alguma coisa dos céus, reino de Deus, a gente logo pensa em religião. Mas pensa no poder da palavra reino aqui. Reino, sistema de governo, é um sistema de governo. Só que não é um sistema de governo do mundo, é um sistema de governo dos céus. E olha que interessante, a primeira mensagem de Jesus aqui é a respeito do reino dos céus. Mateus 4, verso 1, pode colocar lá para mim. Mateus 4, verso 1. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Caramba, será que eu vi errado de novo aqui, gente? Deixa eu ver aqui. 17, cara. Não, acho que eu falei errado, pera aí. Aguenta aí, gente, fica comigo aqui. É a passagem em que Jesus começa a atividade dele. Só que eu anotei errado aqui, gente, vamos ver aqui. Falei errado. Mateus 4,17, perdão, galera do Data Show, perdão, 4,17. Isso. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A primeira mensagem de Jesus, o primeiro sermão público que a gente tem acesso, ele diz: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. O que ele está dizendo é o seguinte: ei, arrependam-se, parem de ir por esse caminho e venham para o outro caminho, porque agora é chegado o reino dos céus. Um novo sistema de governo está chegando, e esse novo sistema de governo vem dos céus. A primeira mensagem de Jesus. E sabe, a boa nova, o evangelho se trata todo de reino dos céus. A oração muito famosa que a gente faz no final dos cultos aqui diz, né? Venha a nós o teu reino. O que nós estamos dizendo é: venha a nós o seu governo.
Nós estamos dizendo assim, cara, o nosso governo, o nosso jeito de lidar com as coisas aqui não está legal. Vem o teu governo, vem a tua direção. E sempre que se fala isso, automaticamente a gente tem um pouquinho de, né? Por quê? Por causa disso que eu falei, a gente está acostumado com o reino humano. E por conta disso a gente tem um pouco de problema com o reino dos céus. A gente fala assim, Senhor, governa a minha vida. Só que a hora que começa você, não, peraí, isso aqui acho que o Senhor pode deixar que eu cuido disso aqui. Essa área pode deixar que eu cuido. Senhor, toma minha vida, vem aqui no culto, né? Entrega minha vida a Ti, Senhor. Faz aquilo que o Senhor precisa fazer. Na segunda-feira acontece alguma coisa, você já... Não, eu acho que essa parte aqui o Senhor não me ouviu. Deixa que eu tomo conta disso aqui. Por quê? Porque nós temos sérios problemas em alguém tomar conta da nossa vida, em alguém dirigir a nossa vida. Nós não estamos acostumados com isso, nós não gostamos disso, essa é a verdade. E até aí tudo bem. No entanto, o reino que está vindo é um reino perfeito. É o reino de Deus, é o reino dos céus. É Jesus Cristo como Rei. E se Ele está como nosso Rei, não há o que temer. Sabe, querido, a tradução de evangelho para boa nova, outro dia eu já até falei aqui, ela não é bem definida, na verdade deveria ser maravilhosa notícia. E a maravilhosa notícia é que agora nós temos acesso ao reino dos céus. Nós temos acesso ao governo de Deus sobre as nossas vidas. Deus pode vir e governar as nossas vidas através de Jesus. Nós temos acesso a isso. E às vezes é difícil compreender o valor disso. Mas você precisa entender que se o rei é bom, o reinado vai ser bom. Se o rei é perfeito, o reinado vai ser perfeito. E esse rei que nós estamos falando, Jesus Cristo, é o melhor. Então não deveria ser assim, a gente não deveria ter medo de entregar a nossa vida de verdade. No domingo de manhã eu até ministrei sobre isso, sobre entregar a vida para Jesus, deixar Jesus ser o nosso Senhor, ser o nosso Rei. Um bom rei vai ter um bom reinado. Entenda isso. Jesus está no Getsemane e ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice para Deus, porque ele está vendo tudo que ele vai atravessar, e ele sabe o quão difícil vai ser. Então ele vai e diz, se for possível, passe de mim esse cálice, no entanto não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe o que ele está dizendo? Eu confio na sua gestão, eu confio no seu reino, eu confio no seu sistema de governo, mesmo que agora seja desconfortável para mim. Quando você entende isso, você não tem problema em entregar. Quando você confia. Você pode sim, como Jesus, falar, cara, mas está muito difícil, está meio complicado, mas se for a tua vontade, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é um rei perfeito, e se o Senhor é um rei perfeito, então o seu reinado será perfeito. Provérbios 29, 2, vamos ver se eu acerto agora. Provérbios 29, 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. É sobre isso. Às vezes nós vivemos sob um governo de ímpio. E não estou falando de governo de política só, eu estou falando de tudo. Às vezes uma criança cresceu numa casa onde o pai que governava era um troglodita. E ele cresceu vendo isso na autoridade. Ele sofreu por uma infância toda, talvez num trabalho, aonde for, às vezes ele sofreu com a gestão de alguém que era um ditador, alguém que brigava, alguém que não respeitava, alguém que abusava. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Só que às vezes precisa girar essa chave.
Porque o reino que nós estamos falando aqui não é um reino do mundo, é o reino dos céus. Num outro ponto aqui, ainda nesse mesmo versículo de Mateus 13, 44, Jesus explicando, que o reino dos céus se assemelha a um tesouro. Ou seja, ele está dizendo, é parecido com um tesouro. E o que é tesouro? Tesouro é algo muito valioso. Tesouro é algo que você não encontra facilmente. Tesouro é algo que tem muito valor. Algo que é raro. Então ele está traçando um paralelo aqui dizendo, o reino de Deus é como um tesouro, que é muito valioso. Mas aí ele continua dizendo que este homem acha esse tesouro no campo. Põe lá para mim, Mateus 13, 44, de novo. Como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo-o encontrado. Esse homem encontra esse tesouro. E esse é o primeiro momento em que ele entra em cena. Até então, Jesus está falando que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E quando fala de escondido, é interessante porque ele não fala que estava à mostra no campo, ele fala que estava escondido num campo. Ou seja, a pessoa olha para o campo e não identifica muitas vezes que o tesouro está ali, mas o tesouro está ali escondido. Às vezes você vem na igreja e não identifica o tesouro. Você vê alguém sentindo alguma coisa, você vê as pessoas falando, mas não identifica. Você fala, cara, mas eu não vejo nada do que vocês estão vendo, porque o tesouro fica escondido. E aí a palavra continua dizendo que ele encontrou o tesouro. Quem encontrou? Ele encontrou, o homem encontrou. E guarda isso, porque não foi o irmão que encontrou, não foi o pastor dele que encontrou, não foi o líder dele que encontrou, ele encontrou o tesouro. Pode deixar o versículo para mim aqui. Ele encontrou o tesouro. Que estava escondido no campo. E aí nós vamos para o que ele faz depois de tudo isso. Primeiro ponto, ele esconde o tesouro. E é bem interessante isso. Ele esconde de novo. O tesouro estava escondido, ele chegou no campo, descobriu o tesouro e aí ele vai lá e esconde. Por que ele esconde? Para não perder, para que outra pessoa não venha e pegue esse tesouro dele. Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes você vem para a igreja, tem uma experiência com Deus, você vê o tesouro, você experimenta o tesouro, e aí você sai daqui e já sai tagarelando, falando que a sua vida, que você está mudando de vida, que você vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E aí vem outras pessoas e começam a jogar pedrinha nas suas pombinhas, e começam a falar coisas. Eu não estou falando que você não pode falar, tem que falar, mas cuida para quem você fala, o momento que você fala, porque às vezes as pessoas vêm sem querer. Tem uma irmã, não sei nem se ela está aqui, mas ela me contou que ela se batizou no domingo. Nós fizemos o batismo aqui, foi lindo inclusive, mais de 120 pessoas se batizando, renascendo em Cristo. E ela foi para casa feliz e foi contar para as pessoas, normal, né? Quem que não, né? Só que a hora que ela contou para uma pessoa em especial, a pessoa veio e lançou uma palavra sobre ela, e ela estava ficando mal com aquilo, com aquela palavra. E de repente toda a alegria dela que estava, de repente ficou em xeque. Ela já ficou triste. E aí, graças a Deus, ela entrou em contato comigo, a gente conversou, desencanou, e vida que segue. Então cuidado com quem você fala a hora que você encontra o tesouro. E assim é em tudo na sua vida, querido. Se você tem um plano, de repente Deus te deu um projeto, Deus te deu, sei lá, uma estratégia, te deu algo, e você começa a pensar, e você fala, nossa cara, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo outro e tal, e de repente você fala para a pessoa errada. E de repente a pessoa pode até roubar o projeto de você, ou pode lançar uma palavra e matar o seu projeto ali. Ele nem nasceu ainda, você nem pegou o tesouro, você só foi contar. Pastor, mas eu não posso falar? Pode.
Mas toma cuidado para quem você fala. Toma cuidado com quem você fala. E toma cuidado o que você fala. Porque há tempo para todas as coisas. Pensa, o tesouro está em risco. Se eu falar, vai eu deixar o tesouro em risco? Se eu for deixar o tesouro em risco, é melhor eu não falar. Deixa eu me apossar dele primeiro, depois eu falo. É interessante porque nesse terceiro ato, ele, dependendo da versão, fala com gozo, com alegria, ele vai e vende tudo o que tem. Veja, ele foi, descobriu o tesouro, ele, lembra de novo, foi ele, não foi um amigo dele, não foi um irmão dele, ele encontrou o tesouro, o reino dos céus. De repente ele teve um vislumbre do reino dos céus. Ele veio na igreja, teve uma experiência com Deus. Deus curou ele, aconteceu alguma coisa. Ele está feliz, ele está faceiro. Nossa, esse reino dos céus é maravilhoso. Esse reino dos céus é maravilhoso. Aí ele passa perto daquele cara lá. Vou conjecturar aqui só para a gente entender. Ele passa perto daquele cara lá, que ele sabe que aquele cara fornecia droga para ele, um exemplo. Mas ele acabou de sair da igreja. E aí ele vai falar para o cara, o que o cara vai dizer? Vai perder o cliente? O cara já vai começar. Então ao invés disso ele fala, não vou falar com esse cara ainda, porque ainda não é a hora. Vou falar com outras pessoas, eu vou guardar esse tesouro aqui, não vou falar com ele, porque ele ainda pode me prejudicar, pode me chamar, pode ser que eu me perca. Então eu vou segurar isso aqui. E aí a Bíblia conta que ele vai e vende tudo que tem. O que é esse vende tudo que tem? Por que ele está fazendo isso? Para fazer aquisição daquele campo. No caso aqui que a gente está falando, dessa historinha, é o cara abandonar todas as coisas antigas que ele fazia. Às vezes abandonar até amizades, querido. Entenda bem, eu não estou falando que você tem que abandonar todas as suas amizades, mas às vezes é necessário que você se afaste de algumas pessoas. Às vezes esse é o preço. Às vezes é necessário que você deixe de fazer algumas práticas que antes você fazia, porque você ganhava um dinheirinho a mais quando fazia aquele chachicho, aquele negócio que você fazia na empresa, dava um jeitinho, ganhava uma graninha a mais, aquele rolinho que você fazia lá, que engambelava o governo. Deixa de fazer tudo isso, porque agora você quer o governo de Deus, porque agora você quer o reino dos céus, você entendeu o valor do reino dos céus. E a pergunta é, por que esse cara que achou esse tesouro está disposto a vender tudo e fala que vende com alegria? Como assim o cara vende tudo com alegria? Sabe por quê? Porque ele entendeu o valor do tesouro que ele encontrou. E aqui eu quero falar uma frase para você colocar no seu Instagram, para você que gosta. Tipo eu, né? E a frase é a seguinte: quem sabe o valor está disposto a pagar o preço. Marca eu lá em PR Fabrício, oficial. Quem sabe o valor está disposto a pagar o preço. Vou dar até um tempo para você. Marca eu, hein? PR Fabrício oficial. Gente, se você sabe o valor, você está disposto a pagar o preço. E esse é o ponto aqui. Você só não gosta de pagar o preço quando você não entende o valor de fato. Se você sabe que naquele campo tem um tesouro que as pessoas nem sabem, então você não tem problema nenhum em vender todas as suas coisas. Alguém que está do seu lado olha para você e diz assim: ah, mas veja bem, por que ele está vendendo tudo? Por que ele está fazendo isso? Olha que ele está abandonando tudo. Nossa, mas olha aqui, ó, ele ganhava tanto dinheiro com esse xaxixe que ele fazia, que esse trabalho legal, com isso, com aquilo. Nossa, mas era tão bom, a amante falando, era tão bom quando eu tinha aquele tempo com ele, por que eu não estou querendo casar com ele, eu quero que só continuar essa relação, por que ele está largando tudo isso? Sabe por quê? Porque ele entendeu o valor do reino dos céus, então ele está disposto a pagar esse preço. Ele deixa de lado todas as coisas para pagar o preço, porque ele reconheceu o valor do tesouro que é estar embaixo do governo de Deus. Eu tenho um amigo que inclusive ele está aqui
não estou vendo ele, mas ele está aqui. Ele é comprador, ele compra e vende as coisas. E algumas vezes eu saí com ele, eu acho interessantíssimo. Porque negociador tem disso, né? Ele chega falando pro cara assim, ó. Esse carro aí, cara, difícil de vender. Já viu isso, não? Difícil de vender, hein? Isso aí. Outro dia, pra você ter ideia, um amigo meu tava... Um amigo não, mas uma pessoa avisou pra mim que tinha uma casa pra alugar. E eu avisei esse meu amigo que tava procurando casa. Que é o meu amigo que tá por aí. A hora que você olhar, não olha com a cara assim. Você é um amigo do Fabrício. Não olha não, tá? Mas olha só. Nós chegamos lá na casa e o cara tava alocando, acho que era por 1.800, alguma coisa, não lembro. E aí ele começou a chorar. Comprador, né? É isso. Ah, mas não sei, hein? Tem isso para fazer, tem aquilo outro. Foi baixando. 1.600, 1.500, 1.400. A hora que chegou em 1.400, eu olhei para ele e falei assim: cara, mas você tá sacaneando com o cara. Ele falou: Fabrício, você é meu amigo ou amigo do dono da casa, cara? Já viu gente assim? Eu sou o tipo de gente que eu não posso acompanhar muito quem é negociador, né? Porque eu começo a ficar com dó da outra parte. Mas o cara que compra, ele sabe disso. Então ele precisa desvalorizar para ele poder comprar no menor preço. Agora, sabe o que acontece, mesmo amigo? Outro dia passou lá em casa, faz um tempo já, e a gente saiu com Opala. Fomos lá, não sei aonde, nem lembro do que era. Acho que ele ofereceu Opala para vender para alguém. Rapaz, ele começou a falar do Opala. E eu falei assim: cara, você está querendo vender esse troço para mim? Porque você parece que está falando de uma Lamborghini. Ele falava com tanta convicção do Opala que eu falei: meu Deus do céu, rapaz, que convicção. E chegou lá pro cara: isso, aquilo, outro. Que é o papel dele, né? De compra e venda, eles fazem isso. Mas eu estou falando isso só para você entender o lance de valor e preço. Quando você consegue identificar o valor, você não tem problema em pagar o preço. Você quer ver uma coisa, um outro exemplo para ficar mais claro? Quem tem iPhone aqui? Se eu falar assim, ó, tem as pessoas que têm iPhone, elas são tipo crente, né? Elas evangelizam a gente. É verdade, elas querem converter a gente até iPhone, não é assim? A maioria das pessoas, não são todas. Porque elas entenderam o valor do iPhone. Quem não tem iPhone fala assim: cara, nem sei mexer com esse negócio aí. Eu tenho um iPad que eu tenho raiva dele. Porque eu não sei mexer. Eu faço a mensagem no Note, mando pro iPad, só leio ali. Porque eu não aprendi ainda a mexer, eu não entendi o valor. Agora se você chegar para mim e falar assim: ó, tem um iPhone 12 aqui, ó. Quanto que tá o iPhone? Agora saiu o 13, né? Quanto que tá mais ou menos o 13? Alguém sabe, não? Quê? Jesus da glória, gente. 12 mil reais. Se um cara chegar para mim com o iPhone 13 e falar assim, ó, 7 mil reais para você aqui, eu faço. O iPhone 13. Bom, eu vou dar um jeito, né? Porque daí dá para comprar e vender. Vou vender pro meu amigo aqui. Vou ligar para ele. Vou falar: ô, tem um iPhone aqui. Mas normalmente eu não compraria. Por quê? Porque eu não entendi o valor. Porque eu não usei, eu não experimentei. Eu não entendi o valor. Então não faz sentido para mim pagar 13 mil reais no celular. Até falar isso fica estranho para mim. Porque eu não entendi o valor. Mas quem entende o valor, quem usa, quem experimenta, quem sabe, fala com convicção. E é verdade. Eu acho massa isso, porque eu falo com convicção. Eu falo assim: ó, cara, o dia que você usar, acabou, você vai se converter. Por quê? Porque a pessoa entendeu o valor. Agora você quer ver uma coisa? Lembra que eu falei que ele, o homem, encontrou o tesouro lá, né? Por que eu frisei tanto isso? Porque foi ele quem viu o tesouro. Foi ele quem encontrou o tesouro. Então ele não tem problema nenhum em voltar aqui e vender todos os seus bens para poder comprar aquele campo onde está o tesouro, porque ele viveu essa experiência. Agora, se por um acaso ele não viu o tesouro, eu falei para ele do tesouro. Falei: ó, cara, tem um tesouro assim, assim assado.
Ele pode até sair empolgado, falar assim, não, o Fabrício falou, cara, vou dar um jeito, vou fazer isso. A hora que ele começar a vender, que ele começar a olhar as coisas todas sendo vendidas, e quando a gente vai vender assim, acaba tendo que vender rápido, né? Ele vai começar a pensar, mas... rapaz, se não tiver tesouro lá, eu mato o Fabrício. Por quê? E muitas vezes ele vai parar no meio do caminho, ele vai falar, quer saber de uma coisa? Não vou vender não. Pensando bem, não sei se é isso que eu quero, não sei se estou pronto para isso. Isso acontece na igreja. Às vezes você vem para a igreja e não viveu uma experiência com Deus, você não encontrou o tesouro. Você ouviu alguém falando, se emocionou, ficou feliz e faceiro, foi para casa falando, agora eu vou deixar tudo, vou largar todas as minhas coisas, porque eu encontrei, que glória, que bênção, isso e aquilo. E aí você começa, e entrega aquela amante que você tinha, e entrega aquele rabicho que você fazia no trabalho, que você ganhava mais dinheiro, mas daqui a pouco você começa a fazer as contas, falando, não sei se, ainda não estou pronto. E eu estou falando de pecados mais fáceis de identificar, né? Mas tem tantos outros. E aí você fala assim, não sei se dá para me vender tudo, não sei se dá para me entregar tudo. Sabe por quê? Porque você não entendeu, você não encontrou o tesouro realmente. Você está indo porque alguém falou, porque você se emocionou, mas você não encontrou o tesouro. Eu falei outro dia aqui, acho que foi no domingo de manhã mesmo. Quando você dorme de manhã, um exemplo, né? Você é um cara que dorme até meio-dia, todo dia. Você fala, eu tenho pavor de acordar cedo. Tenho pavor. Não sei se foi no domingo ou foi na quarta-feira passada que eu ministrei, mas enfim. Você fala, eu tenho pavor de acordar cedo. Aí eu chego para você e falo assim, cara, é o seguinte, você ganhou uma passagem, hospedagem, tudo pago para Disney. Vou dar um exemplo, para Disney, para você, sua família, você vai ficar lá 7 dias, já falei com o teu chefe, você não vai precisar, fica tranquilo, só tem um problema, eu sei que você acorda tarde, e a passagem é para 5 horas da manhã, vai ser um problema para você? Vai ser um problema ou não? Não vai ser um problema, porque nesse dia você não vai nem dormir. Você vai, o quê? Para Disney? Não, não tem problema nenhum não, eu vou acordar mais cedo, não tem problema nenhum. Mas se eu falasse que você tinha que acordar 5 horas da manhã para correr, aí a coisa já mudava de valor. Dá para correr outras horas também, né? Não precisa ser 5 horas da manhã. Porque é valor. Quando você consegue identificar o valor, quando você tem clareza, querido, quando você tem clareza do valor, você não tem problema em pagar o preço. Você já foi em alguma loja, comprou algum produto, dei exemplo do iPhone aqui, mas tem tantas outras coisas, que você compra e fala assim, valeu. Já viu isso? As pessoas falam assim, nossa, pagou caro, hein? Você fala assim, rapaz, mas valeu cada centavo. Acho que valeu até mais. Sabe por que você fez isso? Porque você identificou o valor. Por isso você estava disposto a pagar o preço. Nós falamos assim, servir a Deus é difícil, pastor, é muito complicado, eu tenho que abrir mão de tanta coisa. Não é que é difícil, você está olhando isso errado. Você está focando no que você vai abrir mão e não no que você vai ter depois. Está lhe faltando clareza a respeito do tesouro que está naquele campo. Você está olhando e está vendo o campo, você está esquecendo que tem um tesouro enterrado ali. Estar sob o governo de Deus é um tesouro, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Então não há problema nenhum em entregar as coisas que você acumulou em toda a sua vida, porque agora você entende que vai estar sob o governo de Deus. Quando você consegue entender isso com clareza, você está disposto a pagar o preço. E qual é o preço aqui nesse caso? O próprio versículo fala, tudo. Na parábola que Jesus está falando aqui, ele diz, foi e vendeu tudo. Esse é o preço que nós pagamos para estar embaixo do governo de Deus. Eu entrego tudo. Não entrego um pouco. Eu não entrego só minha quarta noite.
Eu não entrego só o domingo à noite, ou domingo de manhã. Eu não entrego o sábado só. Não, eu entrego tudo. Esse é o preço para você ter acesso ao tesouro que é o reino dos céus. E há quem diga assim: não, mas eu não preciso pagar preço nenhum, que Jesus pagou o preço na cruz. E você está certo, Jesus pagou o preço. Pagou o preço para você poder ter acesso agora. Pagou o preço para que você pudesse ter acesso. Porque se ele não paga o preço, você não poderia. Você não encontraria o tesouro, é isso. Você não teria tesouro lá. Ah, pastor, mas você está falando que eu tenho que pagar um preço? Então tem. Eu não consigo ver isso de outra maneira, gente. Desculpa. Eu gostaria de dizer para vocês: não precisa pagar preço nenhum. Não, mas não é. Precisa pagar um preço, sim. Não tem como passar o pano. Tem que pagar preço. Só que esse preço, o que você precisa entender é que esse preço não é que, porque eu faço isso eu sou salvo. Não é isso, cara. Mas você faz isso porque foi salvo. Você faz isso porque entende o valor de estar embaixo do governo de Deus. Esse é o ponto. Eu estava conversando com alguém hoje e estava falando assim: é engraçado porque nós vemos aí, né, uma galera falando sobre não ser necessário pagar preço, sobre não precisar entregar nada, porque Jesus já entregou tudo e assim por diante. Falando da graça. E eu sou um cara que sou apaixonado pela graça. Eu vivi na minha infância sobre uma religiosidade sinistra, então eu tenho problema com a religiosidade. Só que é o seguinte, querido, nós precisamos entender que na verdade a graça não nos dá a liberdade de fazer o que a gente quer fazer, simplesmente. Eu gosto muito das mensagens do pastor Tiago, porque ele fala muito bem sobre graça. Ele consegue falar, ministrar sobre graça. Já falei isso para ele pessoalmente. Ele consegue ministrar sobre graça sem deixar a graça num sistema libertino que as pessoas às vezes colocam. Fala assim: não, Jesus fez tudo e agora minha vida segue e está tudo certo. Eu até ministrei aqui também falando o seguinte: Paulo fala que se confessares Jesus como seu Senhor, e a palavra Senhor aí é de Kyrios no grego, que quer dizer o quê? Proprietário, dono. Se você confessar Jesus como seu Senhor, crê de todo o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A gente faz uma bagunça, faz uma salada aí pensando que se aceitar Jesus como seu Salvador, eu muitas vezes falei assim: você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Sabe qual é o problema da gente pensar assim? Que a gente continua a vida do jeito que a gente quer, pensando assim: não, Jesus é meu Salvador, então eu vou do jeito que eu quero, independente da curva que eu cair, Jesus vai me salvar e está tudo certo. Mas a palavra não está falando isso. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo o seguinte: ei, se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, qual é o preço que Ele está pagando aí? Eu estou me entregando para Jesus. Jesus é o meu dono agora, Ele é o meu proprietário, é Ele quem manda em mim. Não é mais as minhas vontades, é as vontades dEle. Eu não posso mais sair fazendo o que eu queria fazer como fazia antigamente. Agora eu pergunto para o meu Jesus, porque Ele é meu dono. É assim com o reino dos céus. Porque agora eu vivo sob um governo, abaixo de um governo. E eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que esse governo indica. Ah, pastor, mas como eu faço isso? Seguindo isso aqui, a constituição do reino dos céus, seguindo a Bíblia. Então sim, você precisa entregar algo, sim. E esse algo é tudo. Esse é o preço. Levante-se do seu lugar. A última ação desse homem é comprar o terreno, comprar aquele campo, para que então ele tenha acesso ao tesouro. Ele vendeu tudo, comprou o terreno e agora ele tem o tesouro. Mas para ele ter esse campo, ele teve que vender tudo. Ele teve que entregar tudo.
E é isso que você precisa fazer. É isso que eu preciso fazer todos os dias. Entregar tudo para o meu Senhor, para o meu dono, para o meu proprietário, para o meu Jesus. E eu preciso conhecer Ele cada dia, porque eu preciso entender como Ele pensa, eu preciso entender quais são as diretrizes dEle, eu preciso entender como funciona esse reino dos céus. Isso não vai acontecer se você não ler a Bíblia, isso não vai acontecer se você não orar, isso não vai acontecer se você não buscar. E aí você vive uma vida em que você vem, vê o tesouro e vai embora, vem, vê o tesouro e vai embora, e acha que está tudo certo. Não foi isso que Deus planejou para você. Deus quer ter o governo da sua vida. Ele quer poder governar você, Ele quer poder cuidar de você, Ele quer poder te proteger. Mas isso só vai acontecer se você entregar tudo. Nós vivemos um regime de algumas igrejas, não quero dar nome, mas algumas igrejas, muitas vezes, elas nos doutrinaram, entre aspas, com algumas doutrinas muito que a gente não conseguia achar sentido. Principalmente quando a gente era pequeno, algumas pessoas aqui viveram isso. E era um negócio que você não fazia sentido. Você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas cresceram, e aí descobriram que a graça vem através de Jesus, e não através das nossas obras. Aí elas descobriram, falaram: caramba, velho, mas não é através das nossas obras, não é através do que eu faço então. É através da fé, mediante a fé que eu alcanço a graça. E até aí tudo bem. O problema é que daí a gente começou a pensar assim, ó: bom, se é a graça de Jesus faz tudo, eu não preciso fazer nada. Tá tudo bem, minha vida continua do mesmo jeito. Eu vou, aceito Jesus, Jesus paga o preço e tá tudo com Ele. Eu continuo a minha vida. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Não é nenhum extremo e nem outro. Nós nos entregamos a Jesus porque confiamos na gestão dEle. Nós nos entregamos a Jesus porque sabemos que agora Ele sendo nosso proprietário, Ele sendo nosso gestor, Ele sendo nosso rei, Ele vai nos proteger, Ele vai nos cuidar. Sabe, talvez você esteja aí no seu lugar pensando assim: ah, pastor, mas eu fumo, eu bebo, quando eu parar com isso daí eu vou vir para Jesus. Não, não é assim que funciona, é o contrário. Você vem para Jesus e Ele vai tirar isso de você. Porque Ele diz assim: vício, agora o fulano é meu, agora o José é meu, agora o Enzo é meu. Você não pode mais escravizá-lo, porque ele é meu, ele é propriedade minha, eu sou o Senhor dele. As suas dificuldades já não são mais as suas dificuldades, porque Jesus comprou você com o sangue da cruz. Ele pagou esse preço, e o preço que você precisa pagar é entregar a gestão da sua vida para Ele, é entregar o controle da sua vida para Ele. Porque me permita falar algo: você não tem competência para controlar a sua vida, como eu não tenho. A gente acha que tem, a gente tem uma ilusão. Mas chega um momento das nossas vidas que a gente olha para tudo e fala: cara, eu não tenho condição, eu descobri que eu não tenho condição de controlar minha vida, não tem jeito. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você precisa entregar tudo, e Ele está dizendo assim: ei, eu quero tudo. Precisa confiar para entregar tudo. Você não consegue entregar tudo para quem você não confia. Você não consegue entregar tudo para quem você não confia de verdade. As suas palavras dizem: eu confio em Deus, mas na hora de entregar você guarda, porque você não confia. E nessa noite Ele está te desafiando a fazer a entrega. Nessa noite Ele está dizendo o seguinte: ó, parou com essa palhaçada, vem para mim que eu resolvo. Mas você vai ter que entregar tudo. Tudo, absolutamente tudo. É assim, se você quiser viver o tesouro do reino dos céus, se você quiser ver o tesouro do reino dos céus, você precisa fazer uma entrega integral. Não é uma entrega parcelada. E não pense em Jesus, querido, como um velho de barba branca com um chicote na mão querendo te acertar. Não é isso. Ele sabe quem você é, Ele sabe que você é especial, Ele quer usar aquilo que Ele já depositou dentro de você. Mas você precisa entregar tudo para Ele, para que Ele possa fazer essa gestão. Não há reinado sem súditos.
No reinado, tudo é do rei. No reinado você não tem propriedades, a propriedade é do rei. No reinado você não tem posses, as posses são do rei. Se o rei requisitar, acabou, é dele. E talvez falando assim você se atemorize com tudo isso, mas a verdade é que Jesus Cristo é o melhor rei que você pode ter. E vai chegar o dia que Ele virá em glória a essa terra. Todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Ele quer começar isso hoje na sua vida. Ele quer entregar hoje na sua vida. Você sabe o que precisa entregar. Ele está falando no teu coração. Você está sentindo, está te mexendo, está machucando. E Ele está olhando para você com um olhar singelo, dizendo: entrega, confia, confia, confia. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Você não tem que ter medo. Confia, entrega, entrega, entrega. Deus não quer a sua vida parcialmente. Ele quer tudo. E tenha certeza que Ele vai te entregar muito mais do que você tem. Porque Deus é teu pai antes de ser teu rei. Porque Deus te formou. É Ele que te trouxe a essa terra. Ele colocou dentro de você um talento, algo especial, que você pode impactar pessoas à sua volta. Mas enquanto você está retendo, enquanto você está deixando isso de lado, Deus não está podendo trabalhar nisso. Você precisa entregar. Ei, me escute, você precisa entregar. E é tudo. Pense que você tem um videogame, tá? Pense que você tem um videogame, ele estragou. E aí você chega pro técnico e fala assim: técnico, eu preciso arrumar. O técnico fala: ok, mas vai precisar ficar 3 dias aqui. Você leva o videogame embora porque você não quer ficar sem ele 3 dias. Mas ele não está funcionando direito. E aí se liga pro técnico e fala assim: ó, deu uma mexida aqui, mas ainda não ficou bom. E o técnico está falando para você: entrega! E você está temeroso, falando: eu não sei se entrego, vou ficar 3 dias, o que vai ser? Será que você vai me devolver? Será que não vai? E o técnico está falando: se você quiser melhorar isso aí, você vai ter que entregar. E o Senhor está falando com você nessa noite, dizendo: eu quero tudo, eu quero tudo. Derebachore canta labás. Eu não quero me prolongar aqui. Apaga as luzes para mim, por gentileza. Eu não quero me prolongar, a gente já vai ter Santa Ceia. Mas se você precisa entregar tudo, eu quero te convidar para vir até aqui à frente agora. Rapidamente, eu quero orar por você. Derebachore canta labás. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Derebachore canta labás. Entrega! Entrega!
sei se você está aqui ou se você está na internet, mas o seu nome é Juliana, e você se afastou de Deus. Isso não aconteceu da noite para o dia, isso foi acontecendo um dia após o outro. E talvez hoje, quando te falam, você diz: não, mas eu não estou desviado, eu só não estou indo para a igreja. Mas lá no fundo você sabe que você não está tendo mais intimidade com o Senhor. Lá no fundo você sabe que a sua vida já não é mais a mesma. Você sabe que vagarosamente você começou a se distanciar de Deus. O Senhor está dizendo que Ele ainda está te esperando. Como o pai do filho pródigo esperava o filho pródigo, Ele ainda está te esperando. Ele te ama, Juliana, e Ele não vai desistir de você. Volta para o Pai, entrega tudo, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, eu quero fazer uma oração com você, quero que você ore comigo. Esse é o seu momento, o momento em que você entrega tudo, 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 tudo. Você está falando: eu quero viver o reino de Deus, eu quero viver o reino de Deus. Eu tenho vivido parcialmente, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo que eu posso, para que você possa viver tudo que o reino de Deus tem a oferecer. Então você precisa também entregar tudo, entregar tudo. Então você vai fazer uma oração de entrega agora, com as suas palavras aí no lugar onde você está. Você vai entregar. Se você não puder falar alto, você vai falar bem baixinho, mas você vai entregar todas as coisas que você sabe que precisa entregar, que Deus está te pedindo nessa noite, porque essa noite é uma noite de entrega. Essa é a noite que o homem percebe o tesouro que tem no campo, sai e vende todas as suas coisas. Ele entrega tudo para que ele possa viver o reino de Deus. Então comece a orar agora, comece a entregar em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pessoa, conhece cada história, sabe o que eles precisam entregar. Espírito Santo de Deus, caminha por entre os corações aqui nessa noite, ajudando-os a fazer a entrega, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles possam entregar tudo, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chega, babá! Nós entregamos tudo, nós entregamos tudo, nós entregamos tudo para viver o teu reino, para viver a tua vontade, para que o Senhor seja o nosso Senhor. Nós entregamos tudo, entregamos nossas vontades, entregamos a nossa vaidade, entregamos as nossas emoções, entregamos os nossos sentimentos, entregamos tudo. Por essas vidas, querido, deixa eu te falar, você que está aqui na frente, galera que me conhece sabe o que eu vou falar, e vou falar de novo. O jogo não é aqui dentro não, viu? O jogo é lá fora. Você entregou aqui, mas vai ter que viver 100 lá fora. Você precisa viver isso. Não sai daqui e volta a buscar aquilo que você entregou, não. Confia. Confia. Eu era apaixonado por uma garota desde os meus 17 anos, 16 anos. Extremamente apaixonada por ela. E eu lutei da maneira que pude para ficar com ela. E ela me mandou embora, eu não sei nem quantas vezes, eu não sei contar quantas vezes ela me chutou. E eu sempre insistia, e voltava, e tentava, e tentava, e tentava, e tentava. Até um dia que eu percebi que eu precisava entregar ela também. Eu olhei para minha mente e falei: ela está no trono de Deus, alguém precisa ouvir isso aqui.
Ela está no trono de Deus, ela ocupou o trono. E eu olhei para ela e falei assim: olha, eu amo você, e sei que você é a mulher da minha vida, mas ninguém vai ocupar mais o lugar de Jesus na minha vida. Então você desce desse trono agora, porque eu vou correr atrás de Jesus. Se você quiser vir comigo, glória a Deus. Se não quiser, tchau. Eu vou atrás de Jesus. E hoje eu sou casado com essa mulher há 17 anos, porque eu ouvi aquilo que o Espírito Santo estava me pedindo. Eu entreguei ela. E sabe o que acontece, querido? Quando eu entreguei, eu achei assim, ó, nunca mais, eu perdi. E agora? Eu chorava. Mas aí eu voltava para Jesus e falava: Jesus, eu tenho o Senhor, é tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso, eu vou ficar contigo, eu não vou te trocar por ninguém, eu não vou te trocar por ninguém. Tive uma experiência surreal, porque quando eu tive essa conversa com ela, nós estávamos em casa, eu tive essa conversa com ela e falei assim: vou para a igreja agora. E ela falou assim: então vá, porque eu não gosto de igreja. A gente estava começando na caminhada, e eu saí e fui para a igreja. Chegando na igreja, o pastor estava fazendo, era um missionário, se eu não estou enganado, estava fazendo um ato profético. E aí ele colocou uma cadeira na frente e falou assim: se Jesus estivesse aqui agora, qual seria o seu comportamento? Como você reagiria? E eu entrei lá atrás na porta. Na hora que eu entrei, escutei um barulho de grilhões caindo no chão. Sabe, barulho de corrente? Pá! E eu entendi, ali eu estava liberto, porque eu tinha deixado para trás aquilo que estava me prendendo. Eu tinha colocado aquela menina acima de Jesus na minha vida. Eu achava que eu não podia viver sem ela, mas na verdade eu não posso viver sem Jesus. Você acha que não pode viver sem a droga, mas na verdade você não pode viver sem Jesus. Você acha que não pode viver sem a promiscuidade, mas na verdade você não pode viver sem Jesus. E o dia que você se der conta disso, você vai escutar as correntes caindo no chão. E aí, a hora que eu cheguei, eu escutei aquele barulho, eu vi aquele pastor fazendo aquilo. Ele coloca uma cadeira no púlpito e diz: se Jesus estivesse aqui agora, o que você faria? Eu ensandecidamente saio da porta, venho correndo, que nem um maluco, e começo a dançar em volta daquela cadeira, festejando. Eu senti a presença de Jesus ali, de maneira manifesta. A igreja veio junto, começou a subir um monte de jovem atrás de mim, e nós começamos a rodear aquela cadeira, entendendo que Jesus estava ali. E depois disso, imagine o que aconteceu. O Espírito Santo falou para mim: olha para a porta. Eu até me emociono em falar. E eu olhei, e adivinha quem estava na porta? Aquela que viria a ser a minha esposa, a minha auxiliadora. Ela estava lá, e o Espírito Santo falou para mim: se você entregar, eu te dou de volta, mas você precisa entregar de verdade. Ela vai vir, mas você precisa entregar, porque ninguém pode me substituir na sua vida. Ei, alguém aqui precisa ouvir isso. Você não pode colocar seja o que for no lugar de Jesus. Por isso você precisa entregar tudo. E para você que está aqui na frente, você vai para casa, você sai daqui, e você vai ver que vai vir muita coisa no seu ouvido. Satanás vai vir cochichar para você: isso aí foi emoção, isso aí foi isso, isso aí foi aquilo. Lembra, o jogo é ali fora. Você vai falar: eu entreguei, Jesus é mais importante que tudo, porque eu entreguei em nome de Jesus. Repreenda Satanás e continua vivendo livre, liberto, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas, faz muito barulho, porque Ele é lindo. Pode voltar para o seu lugar.